Olá, seja muito bem-vindo ao TheoMediaCast, um podcast de vídeo e áudio que está a serviço da Igreja de Jesus. E o nosso objetivo aqui é um só, nossa missão é promover teologia, fé e vida para a glória de Deus. Hoje nós temos a alegria de receber dois amigos muito queridos. Daqui a pouco vocês vão achar que eu estou repetindo isso para todos. Não, mas é verdade. Eles são meus amigos, eu gosto muito dos dois. Reverendo Felipe Fontes e o nosso irmão Daniel Kaufmann, né? O teologando Daniel Kaufmann, filósofo, teologando. Vamos pôr um currículo aqui extenso, né? Reverendo Felipe é professor do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, na Universidade Mackenzie, também do JMC, o Seminário Presbiteriano aqui em São Paulo, faz parte da equipe pastoral da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, aqui em São Paulo. Cara, muito obrigado pelo convite, prazer muito grande estar aqui nessa mesa com você, com o Daniel, e poder conversar sobre assuntos que são importantes para nós e também para a Igreja de Jesus Cristo espalhada pelo Brasil. Tomara que o nosso tempo juntos aqui seja útil e nos ajude a conhecer melhor a Deus e outras pessoas a fazerem isso também. Ótimo. Está conosco então, como eu falei, o Daniel Kaufmann. Ele é seminarista, está se preparando para o ministério pastoral e trabalha junto com o reverendo Davi Charles Gomes ali na Igreja Presbiteriana Paulistana, é isso? Isso mesmo. Tô certo, né? Certíssimo. Ufa! Rapaz, isso é uma baita credencial, hein? Baita credencial! Né? É ovelha e filho adotivo do Davi Charles Gomes, né? Não, Daniel Kaufmann, não é o Davi Charles Gomes. Vamos lá, muito obrigado por vocês estarem aqui. E o programa de hoje nós queremos falar um pouco a respeito dos ismos. Ou seja, para muitas pessoas, a visão a respeito de Deus, de Cristo e do cristianismo é muito subjetiva. Então, parece que nos dias de hoje, talvez isso nem seja um problema exclusivo dos nossos dias, mas no meio da nossa igreja hoje em dia, existem várias pessoas com pensamentos diversos sobre um pouco de tudo e dizem que aquilo que eles pensam coaduna tranquilamente com o cristianismo. Algumas coisas, para nós que estudamos e conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que não tem nada a ver com as Escrituras. Então, sem querer atacar tudo ao mesmo tempo, a nossa proposta é que a gente possa conseguir juntos definir um pouco quais são as verdades essenciais e inegáveis na vida de um crente em Cristo Jesus. Né? Cara, que desafio. Pois é. É um baita desafio. Mas a gente vamos passar por esse desafio juntos aí. Daniel, você está sempre no meio acadêmico, envolvido com algumas frentes ali na Universidade Mackenzie, trabalhou com o reverendo Davi ali, e o meio universitário é um lugar de extrema pluralidade, né? E por ser uma universidade evangélica, também há uma pluralidade de pensamento evangélico, porque muitas pessoas buscam até mesmo a Universidade Mackenzie, o Colégio Mackenzie, por serem evangélicos, mas não especificamente por terem a mesma mentalidade e confissão de fé, né? O que você tem visto na sua caminhada até aqui a respeito disso? Do que eu vi da minha caminhada até aqui foram, assim, várias pessoas que eu conheci ao longo, mesmo quando eu fiz faculdade lá no Mackenzie, com esse mesmo primeiro sentimento de, vou para a Universidade Mackenzie porque ela é uma universidade cristã. E muitas até não se atentaram antes de entrar e foram conhecer lá, por exemplo, a Cosmovisão Reformada, né? Que aqui é algo comum aqui entre nós. E, pelo menos dentro do meio evangélico, muitas vezes as pessoas acabam não entendendo, como você mesmo já falou, as diferenças entre as teologias, do porquê que essas diferenças, essas definições, elas são importantes. E aí, reverendo, vou até jogar a bola já para você, porque a gente já poderia então começar tentando definir do porquê é importante definir o cristianismo, ou assim, vamos dizer assim, esse conjunto da nossa teologia, do porquê que é importante ter essa definição e que diferença que faz ter isso muito bem definido, quando a gente olha, por exemplo, dentro da história da igreja e para os dias de hoje.
Ok. Né? Por que que a definição é importante? Bem, eu acho que a primeira coisa que a gente deve dizer é que um cristão não se faz apenas intelectualmente. Acho que essa é a primeira coisa importante, porque já que a gente vai conversar sobre a dimensão intelectual da fé cristã, há sempre o risco das pessoas acharem que nós estamos tratando essa dimensão como se isso fosse tudo. Certo. E, na verdade, não é tudo. Um cristão se faz pela habitação do Espírito Santo de Deus no seu coração e a transformação existencial que isso causa. Então, o contexto intelectual, ele não é o princípio, mas ele é uma forma de declaração, de demonstração. Isso. Né? Eu acho que, veja, e é muito difícil saber, Neto, o quanto é preciso ter de ortodoxia para garantir, de certa forma, evidenciar, de certa forma, que alguém é ou não é regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que a gente sabe e deve afirmar é que, primeiro, um cristão se faz por meio dessa ação sobrenatural. Quando Jesus Cristo estava conversando com Nicodemos, ele estava conversando com um homem que tinha muito conhecimento teológico. Ele era um mestre da lei. E Jesus, inclusive, falou com ele, você sendo mestre em Israel não entende essas coisas? E Jesus disse, olha, importa-vos nascer de novo. E Nicodemo não entendeu. Ele falou, nascer de novo, voltar para a barriga da minha mãe, sair de lá de novo. E Jesus falou, você não está entendendo. Eu não estou falando de nascimento natural. Eu estou falando de nascer da água e do Espírito. E Jesus estava, obviamente, ali se referindo aos rituais do Antigo Testamento de purificação, mas agora mostrando que aquilo era símbolo de algo que o Espírito Santo faz na vida de alguém. Então, um cristão é feito por meio dessa transformação espiritual que o Espírito faz na vida de uma pessoa. Ser cristão não é apenas aderir a um conjunto de doutrinas, a um conjunto de teorias. Ser cristão é ser colocado de volta na relação com Deus por meio do Espírito Santo. Ou seja, Deus criou o homem, uma relação que era antes entre 3 se tornou entre 4, não é? Essa relação trinitária agora envolve o homem, a queda tira o homem dessa relação, e ser cristão significa voltar para ela por meio da relação com Jesus Cristo. Tem uma declaração de Jesus que eu acho fabulosa. Ele diz assim, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, ninguém se faz cristão. Todo mundo é feito cristão por intermédio do relacionamento com Jesus Cristo, que o coloca nesse relacionamento com a Trindade. Nessa linha de pensamento, a gente vai definir o cristianismo muito mais do que pela expressão intelectual, mas numa expressão que se tornou ainda clássica e comum, generalizada por causa do ministério e obra de Jonathan Edwards, né? Por causa das afeições do coração. E aí acho que uma das coisas que me moveu, obviamente, a pensar nesse tema e discutir isso com vocês, foi exatamente isso. Pelo fato de entender que nós estamos querendo dizer assim, sou cristão sim, e acredito nisso, nisso. Mas nós estamos questionando antes, sou cristão sim, e amo a Cristo, amo a palavra, me deleito nos caminhos do Senhor, ou seja, das afeições do coração. O que eu diria é que, embora seja uma questão existencial e subjetiva, existe uma dimensão objetiva muito clara na tradição cristã ou na fé cristã, não na tradição, mas na fé cristã. Aquilo que nós afirmamos a respeito de quem Deus é, aquilo que nós afirmamos a respeito de quem é Jesus Cristo, aquilo que nós afirmamos a respeito de nós mesmos, obviamente revela o estado espiritual nosso. Então, é importante a gente entender que as duas coisas estão envolvidas. E elas devem ser, de alguma forma, consistentes. Esse é o ponto. Ou seja,
a expressão objetiva da minha fé, que é o conjunto de verdades na qual eu creio, ela pode revelar mais ou menos o estado do meu coração. Ou seja, pode haver uma consistência maior ou menor entre isto e isto, entre aquilo que eu creio, aquilo que eu penso e aquilo que eu sou. Eu estou dizendo isso apenas para dizer assim, eu não tenho condições de dizer quem é cristão e quem não é cristão. Ou seja, isso cabe, eu estou falando subjetivamente. Cristão. Eu não tenho como dizer quem é crente e quem não é crente. Só o Espírito Santo sabe quem é e quem não é. Sem dúvida. Agora, eu posso com todo o direito dizer, se você é um crente como diz ser, então aquilo que você declara como fé não está adequado àquilo que um cristão deveria crer. Sim. Ou seja, porque existe uma revelação. Este argumento, essa linha de raciocínio, ela está contra o argumento das Escrituras. Exatamente. Né? É isso aí. Daniel, como é que eu vou expressar basicamente isso? Ou seja, como a fé cristã se expressa, então, em pensamentos reais e concretos para o dia a dia? Não estou falando sobre profunda filosofia, mas quais são coisas, no seu entendimento, coisas básicas de relação da mente com a verdade de Cristo? De relação da mente com a verdade de Cristo, partindo disso que o reverendo falou, a respeito de ter um coração regenerado, é entender uma vida diante de Deus, que a sua vida é sempre referente à vontade de Deus, aquilo conforme o Espírito Santo habita e te capacita a viver conforme a palavra dele. E o entendimento da palavra que envolve, eu creio que algumas questões como reconciliação, o entendimento de se reconhecer como pecador, de se reconhecer não como autônomo, mas como totalmente dependente de Deus, como criatura de Deus, como um ser criado. Então eu creio que essas coisas fazem parte, que à primeira vista pode parecer até teológico às vezes demais, uma primeira aproximação, mas tem implicações super práticas na nossa vida do dia a dia. Uma das coisas que eu sempre me lembro é a respeito do conhecimento do caráter de Deus. Ou seja, se eu sou um cristão e temo a Deus, preciso saber quem é esse Deus a quem eu temo, em que eu creio. Então nós estamos falando que cremos em Cristo, mas muitas vezes estamos pintando um Cristo que reflete as minhas ideias, ao invés de estar pintando ideias que refletem o Cristo revelado. Eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que Daniel levantou e me perguntou, e eu acabei não respondendo. Poxa, pelo menos então de maneira... responda, né? Vou tentar fazer isso aqui. Ele levantou a questão de qual seria a importância, não é, de você articular de maneira adequada essas questões centrais da fé. E eu diria que é uma questão, primariamente, de consistência com aquilo que você é. Ou seja, nós somos seres integrais, não é? Nós não somos seres divididos. Então, a nossa condição existencial, ela precisa ser expressa, revelada na nossa vida como um todo, dentre os diversos aspectos que compõem a nossa vida, a dimensão racional ou a dimensão teórica. Então, me parece haver aí uma questão de consistência necessária entre aquilo que nós somos e a maneira como nós refletimos ou como nós pensamos. Enquanto Daniel falava ali, levantava algumas questões fundamentais do que seria a fé cristã, eu me lembrei que, historicamente, os cristãos têm criado alguns mecanismos para fazer isso. Então, um mecanismo muito comum, desde o início da igreja primitiva, foram os credos. Então, a igreja primitiva elaborou alguns credos para expressar a sua fé objetiva. E todo mundo que ia contrário a esses credos que eram estabelecidos pela igreja, eles eram considerados, pelo menos nesta dimensão subjetiva, hereges. Ou seja, um não cristão. Quando a igreja dizia isso, ela não estava dizendo necessariamente que fulano eventualmente não poderia ser regenerado. O que ela estava dizendo é,
a expressão do seu pensamento não revela aquilo que um verdadeiro cristão deve crer. Então, por exemplo, credo apostólico. Ali a gente tem os elementos fundamentais da fé cristã. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Olha aí um elemento central da fé cristã. Ou seja, que vai vai na contramão. Eu não estou engasgando para falar, mas é que eu pensei, mas que vai na contramão de uma pessoa que vai pensar na existência humana, na existência de tudo que foi criado, de outra forma a não ser com o Deus Criador, regente, determinando todas as coisas, principalmente como está revelado em Gênesis 1, de 1 a 3. Criação é um elemento central da tradição cristã, da fé cristã. Isso significa que um cristão não pode ser cristão e materialista ao mesmo tempo. Não combina. Por quê? Porque o cristianismo, ele começa com a afirmação de que existe um Deus pessoal que traz todas as coisas à existência. O materialismo é uma afirmação contrária a essa. Diz, sempre existiu a matéria impessoal e toda a pessoalidade do cosmos é resultado dessa impessoalidade. Veja, eu não sei como é que alguém consegue ser um materialista, ok? E dizer que a pessoalidade vem da impessoalidade. Eu consigo claramente entender como coisas impessoais surgem de um Deus pessoal. Mas como a pessoalidade pode surgir da impessoalidade é um negócio absurdo, na minha opinião. Mas um cristão não pode ser materialista e cristão ao mesmo tempo, porque criação é uma afirmação fundamental da fé cristã. Então, isso é um exemplo. Você estava falando de crer em Deus Pai, depois você falou assim, creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Aí você vai falar do nascimento virginal de Cristo. Depois o Espírito Santo. Então, veja, doutrina da Trindade é fundamental à fé cristã. Aliás, em que sentido o Deus cristão se distingue de outros deuses? Eu acho isso fabuloso pensar nisso, né? Porque existem várias outras religiões que dizem que existe um Deus. O cristianismo não é a única religião teísta que existe no mundo. Existem várias outras religiões teístas. É né? interessante que eu era adolescente, fiz parte de um projeto de uma organização não governamental que se dizia cristã. E esse projeto, obviamente, marcou minha vida, foi extremamente interessante. E nós ficamos viajando em vários lugares do mundo durante 3 meses para esse tipo de trabalho de reconciliação social, de justiça social, de promoção de leis em prol de todos. E nós estávamos na celebração dos 50 anos dos direitos humanos, em Genebra. E uma das palestrantes veio falar da chave da reconciliação humana que ela estava propondo. Ou seja, paz mundial, né? Bem Miss Universo, né? Paz mundial. E a proposta dela, ela era uma arquiteta que estava propondo uma tritedral, porque as grandes religiões monoteístas se unem em torno do único Deus monoteísta dessa visão. Então, é uma nave da igreja, ou uma igreja com 3 pontas e um só, para a mentalidade deles, né? Altar. Né? Para a gente seria um só púlpito, né? E aí então de um lado entram os judeus, do outro lado entram os muçulmanos, do outro lado entram os cristãos. Olha que interessante, ela estava propondo uma maneira de reconciliar unidade e diversidade, ok? Essa era uma tentativa dela. A questão é que isso já está presente dentro da tradição cristã, na doutrina da Trindade. Ou seja, quando a tradição cristã diz que Deus é uno e múltiplo ao mesmo tempo, ele já está, ou ele está de alguma forma, demonstrando ser aquela religião capaz de fazer isso que a gente tanto deseja, que é fazer conviver de maneira harmônica unidade e diversidade. Então, por exemplo, várias religiões dizem crer em Deus, não é? Mas esse é um elemento fundamental distintivo da tradição cristã. Mas
Eu estou entendendo o que você está falando, Felipe, mas enquanto você está falando, e obviamente para mim eu paro aqui e me deleito nisso, mas eu ainda tenho uma pergunta muito forte no meu coração, de homens e mulheres, e eu vejo isso muito no contexto jovem, parece que é um momento divisor de águas da nossa vida, o momento da busca por estudos, os universitários, os cristãos professos, quando vão para o meio universitário, que creem nisso tudo que a gente está falando, que estão ouvindo você falar e falam assim, não, creio em todas as coisas. E aí a pergunta vem assim, mas acreditam que outras visões de mundo, como, por exemplo, marxismo, como uma visão, vamos dizer assim, ecumênica, não de ecumenismo entre protestantes da mesma fé, né? Mas uma visão ecumênica, obviamente, de pluralidade de religiosidades, que acreditam, que podem crer nisso tudo que o Felipe está falando, Daniel, mas que podem viver uma vida muito mais light, mais tranquila, sendo na orientação de seus amigos, na visão de todos, naquele tipo de conversa, talvez, pós-classe, de repente você sai daquele turno da noite, está batendo aquele papo e dizendo assim, não, muito bonito o que você pensa, mas eu penso diferente, essa visão plural. Como é que a gente consegue, não é educar, não é combater, mas como é que a gente consegue abordar pastoralmente e conduzir esses jovens que entendem tudo que o Felipe falou, acreditam em tudo, mas acho que isso é a beleza para mim, subjetiva. Ok, a tradição minha, da minha família, aprendi isso tudo desde a escola dominical, desde criança, mas estou achando que o meu colega, amigo, querido parceirão hinduísta tem uma verdade tão bela e valorosa quanto a minha. Ou o outro que é ateu, ele tem um valor e a gente tem que ouvir os preceitos dele a respeito disso. Como é que, Daniel, a gente consegue discipular, talvez, pastorear e argumentar a respeito do que é essencial e de como essa essência que molda o meu coração se revela nessas relações também? Isso me lembrou parte do trabalho que eu tenho feito com os jovens lá da igreja e as conversas que eu tenho tido recentemente, voltar aqui para o começo daquilo que o reverendo Felipe falou, que parte então do entendimento que a gente tem a respeito do coração. E aonde está o nosso coração? No momento em que aquela pessoa, o seu amigo querido, ele vira e fala assim, eu sou cristão, mas... e é nesse momento em que a gente tem que convidar primeiro essa pessoa a fazer uma autoanálise a partir, biblicamente falando, olhando para aquilo que a palavra de Deus demanda. Então a gente enxerga no Antigo Testamento Deus falando que ele é Senhor de Israel, e no Novo Testamento Jesus falando, eu sou Senhor. E tanto no Antigo quanto no Novo é a respeito de um único Deus, que é Senhor de toda a sua vida e em todos os aspectos da sua vida. E o próprio Jesus vira e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então uma visão pluralista muitas vezes pode ser mais atraente, aparentemente, porque dá um certo ar de tolerância hoje em dia, até às vezes uma plausibilidade dentro da academia, entre os amigos, mas a gente tem que lembrar que não só, especialmente, obviamente, na história em que Deus nos conta por meio das escrituras da revelação dele, ele demanda exclusividade. Então, por mais uma vez, em que essa pessoa que se sinta atraída em relação a esse pluralismo de ideias, a primeira coisa que ela tem que fazer é revisitar o entendimento bíblico do senhorio de Cristo nas nossas vidas. Eu creio que esse, talvez, aí seria um primeiro passo para a gente pensar num antídoto bíblico. É claro que a gente já entende que é o Espírito Santo que opera, que faz tudo isso, mas eu iria por esse primeiro passo, e enxergando os pontos de contato, muitas vezes, em que essas pessoas querem enxergar, mas no anseio de querer alcançar essas outras pessoas, seja numa conversa, elas acabam
abrindo mão dos próprios pressupostos e de verdades essenciais. Isso. Então, acho que são duas coisas que eu percebo que para mim são laços e nos fazem tropeçar, são inimigos nossos. Né? Eu queria ouvir o posicionamento de vocês com isso. Respeito e amor. Então eu quero fazer o quê? Aceitá-los para alcançá-los. E aparentemente, parece para muitos os cristãos que uma tolerância plural é uma demonstração de amor. Mas, e se você encontrar um outro cristão que ao invés de dizer isso, vai dizer assim, meu amigo, eu gosto tanto de você, você é uma pessoa tão querida a mim, eu preciso lhe dizer, o que você está falando vai te levar para o inferno. Parece isso tão assim, medieval, né? Um troglodita de Jesus, não é mesmo? Como lidar com isso? Como mostrar? Porque eu não vejo manifestação de amor cristã sem a proclamação do Evangelho da Salvação. Sim. Aliás, Pedro diz que naquele famoso imperativo apologético, ele diz que nós fomos chamados com esse objetivo de oferecer as razões da esperança que há em nós. Isso envolve, obviamente, eventualmente, confronto. Porque, afinal de contas, ele não está falando de qualquer esperança. Ele está falando de uma esperança cristã. Então, é uma esperança que se baseia na pessoa de Jesus Cristo. Então, eventualmente, isso pode envolver algum tipo de conflito, algum tipo de confronto, do qual nós não devemos fugir. Mas, ao mesmo tempo, Pedro deixa claro naquele imperativo que a gente não deve fazer isso de qualquer maneira. Ele diz que a gente tem que fazer isso com toda gentileza, com mansidão. Ou seja, eu acho que Pedro está reverberando ali duas características do Verbo encarnado. Lembra que João diz que quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio cheio de graça e de verdade. Para mim é muito significativo que essas duas coisas se encontrem na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade. E todas as vezes em que ele foi confrontado, ele se posicionou de maneira dura e firme, favoravelmente àquilo que estava revelado, inclusive chamando a atenção textualmente para a Escritura, né? Está escrito, etc. Mas Jesus Cristo sempre fez isso de maneira graciosa, né? Você lê, por exemplo, o relato de João capítulo 4, do encontro que Jesus tem com a mulher samaritana. É interessante perceber como Jesus Cristo age nas suas respostas de maneira a provocar certamente algum tipo de desconforto no coração daquela mulher. Então, a navalha de Jesus, de certa forma, corta o coração, Sim. mas, ao mesmo tempo, ele oferece a água que pode matar a sede daquela mulher que ela tanto buscava. Então, eu acho que o grande desafio do apologeta, pensando nisso, é não abrir mão de nenhuma dessas coisas. Verdade e graça, ou verdade e amor. Eu costumo dizer que verdade sem amor é brutalidade. Amor sem verdade é hipocrisia. Mas no contexto que nós vivemos hoje, Felipe, qualquer verdade, mesmo em amor, pode ser tomada extremamente subjetivo. A expressão que se usa, né, é que nós estamos na geração do mimimi. Ou seja, que leva suas mazelas à última instância só por ouvir um não. Como meu filho, que também chama Felipe, né? Nome bonito. O nome mágico, né? Homenagem ao meu amigo, né? Muito obrigado pela homenagem. Mas meu filho, ele está numa fase muito interessante, ele tem 1 ano e meio, e se ele escuta um não, uma repreensão minha, da minha esposa, né? Ele fica tão irado que a primeira pessoa que passar na frente dele, ele dá um tapa. Então ele bate na avó, bate na irmã, bate no tio avô. Ele ainda é pequenininho, as pessoas ainda riem disso, né? Obviamente que nós o corrigimos, o orientamos, o instruímos, porque ele já sabe que ele está fazendo por ira, né? Mas existem um conceito do mundo em que nós vivemos, ou seja, a mente do mundo atual, do nosso século presente e da nossa sociedade, principalmente ocidental, é que, por mais manso, no tom mais leve que eu disser, eu discordo do que você está falando e a única verdade possível, porque
que eu creio ser verdade possível, é a verdade das Escrituras, a qual diz isso, 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 isso é como se fosse, né, uma bazuca no peito de alguém, né? Então, como é que a gente lida com isso? Eu acho que aí a gente tem que lembrar que toda a ira, em última instância, é uma ira contra Deus. E, como lá diz o Salmo, né, diz o tolo em seu coração, não a Deus. Então, é natural conforme a gente vá pregar o Evangelho, e por mais que muitas vezes a gente mostre uma verdade em amor, que a repreensão, de certa maneira, ela venha e que a pessoa naturalmente não queira aceitar e não queira absorver aquela verdade, não queira nem sequer escutar e terminar de escutar aquilo que você está falando. E essa parte, né, de um coração irado, de um coração contra Deus, a gente consegue ver isso lá em uma parte disso, talvez Romanos 1, não é, reverendo? Que ali na descrição em que Paulo faz a respeito do homem que troca a verdade de Deus pela sua própria injustiça. Mas Eu isso... acho que essa geração mimimi, vamos dizer assim, é claro, tem os agravantes Claro. das questões hoje, mas de certa maneira ela sempre natural, o homem natural, ele simplesmente ele não vai querer ouvir nada daquilo que seja que demonstre uma verdade bíblica ou que fale de Deus ou que Deus sabe sobre ele a respeito da vida dele. Mas isso isso não diz a respeito exclusivamente de uma pessoa que declaradamente não é um cristão. O que me arde o coração é com alguém que se declara um cristão e mesmo assim sente como, eu disse uma bazuca aqui, né? Como sendo apunhalado, né? Por uma verdade que é das Escrituras. Meu irmão, mas você pensa isso, mas isso não está na Bíblia. Né? Então, essa relação, para mim, ela é muito dolorosa. É óbvio que é a relação constante do ministério pastoral, o qual que, pela graça de Deus, eu e o Felipe já servimos, e o Senhor tem conduzido por graça e misericórdia ao Daniel, para que no tempo certo ele também venha fazer. Né? Então, essa é uma dificuldade, né? Enfrentar o mundo dentro da igreja. Eu entendo a sua angústia e eu acho que existem duas possibilidades, basicamente, quando a gente está lidando com uma situação assim. Não é? A primeira é estarmos lidando com alguém que não é verdadeiramente um cristão. Essa é uma possibilidade. A Bíblia é muito clara, ela nunca nos enganou de que nós teríamos que conviver no contexto da Igreja de Jesus Cristo com pessoas que dizem conhecer a Jesus, mas que não o conhecem existencialmente. Então, um dos problemas da igreja contemporânea é que eu acho que tem muito cristão nominal. Tem muita gente que diz que é crente, mas nunca se encontrou com Jesus Cristo. É crente por tradição, porque a família levou a igreja há muito tempo, porque ouviu que as coisas davam certo para cristãos, então resolveu tentar aquilo como um meio de fazer a vida funcionar, ou seja, é um cristão pragmático. Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é você estar lidando com um cristão de verdade, mas que por alguma razão não entendeu a extensão do impacto do cristianismo na sua vida. Isso é muito comum no Brasil. Ou seja, durante muito tempo, o modelo de cristianismo no evangelicalismo brasileiro foi um modelo compartimentado. Ou seja, nós entendemos que a nossa relação com Deus, ela regula algumas dimensões da nossa existência. Por exemplo, a nossa espiritualidade, a nossa ética pública, a nossa dimensão relacional, mas outros aspectos como a dimensão política, a minha relação com a ciência, a minha relação com as artes, a minha relação com a vida social. Então, que o meu cristianismo, na verdade, deveria ficar preso num quarto da espiritualidade, da ética, e não deveria tomar conta dessas outras coisas. Algo muito prático seria um cristão devotado, sincero, conhecedor da palavra e que matricula os seus filhos
numa escola de confissão de outra religião totalmente diferente da nossa e que não vê qualquer problema que no conhecimento da ciência, né, na educação, na pedagogia dos seus filhos, ele possa aprender uma visão evolucionista, anticristã, né, uma ótica de mundo que não coaduna com as escrituras, mas isso é escola, né? Isso não afeta a fé dos meus filhos, Isso. né? Aliás, a gente até distingue dois, não seria tipos, o correto seria distinguir tipos, mas dois âmbitos educacionais com naturalidade, né? Educação cristã e educação secular. E a gente fala disso com naturalidade, assim, olha, na minha educação secular eu penso assim, 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 assim. A gente faz distinção entre trabalho eclesiástico, religioso e trabalho secular, como se existissem dimensões da nossa vida que Deus tem a ver com elas e outras que a gente cuida. Agora, Portanto, sabe o que me chama? nisso até os pastores são vistos como um tipo de pessoas com um grau maior de espiritualidade. Isso. Porque, tipo assim, não, ler a Bíblia todo dia, orar, não, muito bonito que você faça isso, filho, mas você é pastor, né? Eu tenho meu trabalho, minha casa, meu isso. Tipo assim, a gente não tem casa, não tem filho, não tem nada, não tem trânsito, não tem nada. Então a gente só vive para jejuar e ler a Bíblia, né? E a Bíblia sempre deixou muito claro que o escopo da fé cristã é abrangente, né? Paulo, por exemplo, reclama a necessidade de nós darmos glórias a Deus na nossa vida alimentar. Não é? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para glória. Ou seja, a Bíblia entende que existe um jeito de comer que agrada a Deus e um jeito de comer que não agrada a Deus. É verdade. Então... Em uma outra posição que é até mais direta e dura, é que ele está dizendo, condenando a glutonaria, né? Eu acho que mais do que isso, não apenas. Porque a glutonaria é o pecado mais visível relacionado à alimentação. Mas existem outros que são menos visíveis. Não, eu sei, mas é que você falou quer comais, quer bebais, e aí em outros textos a Bíblia ataca a glutonaria, a bebedice. Então, ou seja, você está falando, tudo que você fizer, dê graças a Deus, glorifique a Deus com isso. E aqueles que não o fazem e glorificam a comida, que são os glutões, glorificam a bebida, que são os beberrões, esses estão em pecado contra Deus. Isso. Agora, olha como é que está muito conectado com aquilo que você mencionou antes, que é porque pessoas se sentem muito feridas quando, eventualmente, a gente apresenta algo assim como sendo verdadeiro e contrariando aquilo que elas pensam. É porque depois da queda, e aqui está outro elemento central da tradição cristã, né? Que é a verdade da queda, nós nos tornamos Deus para nós mesmos. Ou seja, aquilo que Daniel mencionou, não é? Nós agora tendemos a nos ver como se nós fôssemos a coisa mais importante do mundo. Então, quem é você para dizer que eu estou errado? Veja bem, se eu não sou divino, eu posso ser contrariado. Mas a partir do momento em que eu me vejo como divino, qualquer tipo de contrariedade à minha pessoa não é só contrariedade a mim, é contrariedade ao meu Deus, aquilo que eu me apego de maneira intensa. E como nós estamos num mundo que tem uma visão do homem extremamente dividida, subdividida, né, em setores, setorizada, né, eu acabo indo para o mais subjetivo disso, que é, você pode até discordar de algo que eu faça, você pode até ver o meu tropeço externo, né, mas você não pode julgar o meu coração. Né? É isso mesmo. Isso é uma situação extremamente complicada, porque a pessoa vai se defendendo, e aí ela é tricotômica, né? Então ela diz assim, o que eu faço na carne não abala a minha relação com Deus. Eu não vou à igreja, eu vivo amaziado com a minha companheira, né? Eu não honro os meus pais, mas quem é você para falar? Porque eu todos os dias leio a minha Bíblia e faço as minhas orações. Eu tinha um conhecido que vivia
totalmente em caminhos afastados do Senhor, mas ele tinha uma coisa muito engraçada. Ele era um amigo, a gente estava sempre junto, então à noite ele lia a Bíblia. Mas ele dormia sem camisa, por causa do calor e tal, não sei o quê. Mas na hora que ele lia a Bíblia, ele levantava da cama, punha a camiseta para poder ler a Bíblia. Quando ele fechava a Bíblia e punha no seu armário, ele tirava a camiseta novamente. Ou seja, ele tinha hábitos religiosos externos para depois poder provar aquilo que ele dizia que era interno. Ou seja, você não pode julgar a minha intimidade com Deus. Né? Inclusive, eu coloco até a camisa quando eu vou ler a Bíblia. Exatamente. Eu falei assim, e ainda a pessoa que às vezes virava e falava assim, mas você vai ler a Bíblia sem camisa? Então, essas coisas fascinam a gente, e realmente, como você falou, você entende a minha angústia, né? O fato da angústia, na verdade, ele é o desejo de comunicar em amor a muitos dos nossos que têm se perdido. E eu acho que o centro disso, né, o Daniel falou de algumas experiências com jovens, né, lá da igreja onde você tem colaborado como seminarista, mas eu tenho visto que o centro disso é porque muitas vezes eles estão abertos a ouvir, ler, estudar vários assuntos, mas abandonaram as Escrituras. E não abandonaram as Escrituras intencionalmente, dizendo, nego as Escrituras, mas eles não leem mais, não se dedicam mais a estudar, pesquisar mesmo, a cavar ali, e ao não fazerem isso, eles não têm argumento no seu próprio coração. A palavra não fala ao seu próprio coração para questionar, criticar e orientar nos outros estudos e nas outras visões. Você falou desses jovens na sua igreja, né, Daniel? Como é que você tem lidado com isso? Eu tenho me esforçado para fazer aquilo que quando eu estava para ser encaminhado como seminarista, para estudar lá no seminário, no momento o reverendo Basilar me fez uma pergunta. Ele veio sério assim, um cara de bravo, aí eu fiquei com medo, aí ele falou assim, você lê a Bíblia todos os dias? Essa foi a pergunta que ele me fez no dia em que eu estava sendo analisado. E ali, aquilo reverberou para mim primeiro como não só uma chamada de atenção, né, que não só eu, por ser encaminhado sempre para o seminário, deveria ter, mas como um esforço que eu deveria falar com os meus irmãos para que eles tivessem também, porque uma das coisas que a gente esquece, que é o que a gente está falando também aqui, é que nosso Deus, ele é relacional, e a gente se relaciona com ele por meio das Escrituras. E se eu simplesmente deixo o trabalho, a falta de tempo ou todas as outras coisas substituírem isso, o meu tempo com Deus, em oração, na leitura das Escrituras, é um momento em que, pelo menos, se tem a oportunidade do nosso coração, de maneira geral, ir criando outros ídolos. E esquecer, porque a verdade, porque a gente esquece, ela precisa ser repetida constantemente. Sem dúvida. Então, o meu exercício, pelo menos ali com o pessoal da igreja, tem sido esse retorno constante das Escrituras. A gente volta ali praticamente, que é o básico do básico, que é esse constante, o entendimento principal de que o nosso Deus ele é relacional, a gente se relaciona com Deus, e essa leitura bíblica, a busca de um entendimento profundamente bíblico, ou a busca de uma sabedoria, que é temor ao Senhor e conhecer Ele por meio das Escrituras, isso é parte essencial. Se ele quiser ser um bom aluno, um bom trabalhador, ou seja lá o que for, ele tem que primeiro partir de um entendimento correto, e não só correto, né, mas de coração, desse coração regenerado e íntimo com Deus. E é isso que vai fazer a diferença na vida dele. E aí, quando a gente anda assim nessa desordem, né, coloca outras coisas que aparentemente podem parecer para aquelas pessoas ou para a gente de maneira geral, o mais importante é lembrar que o mais importante é conhecer a Deus e os meios que Deus já nos forneceu para nos conhecermos mais a Ele. Ótimo, fantástico. Revestindo-nos também da palavra de Deus, né? Da armadura de Deus, da pessoa, do ministério de Cristo, a fim de permanecermos firmes contra as ciladas dos ismos, das ideias, das visões que
que não procedem do Senhor, mas procedem do inimigo das nossas Eu almas. mencionei, Neto, anteriormente, uma maneira bem antiga dos cristãos sintetizarem, né, essa questão da fé cristã, que foi o credo apostólico. Sim. O credo Ou apostólico outros só credos, não é? né? Mas existem vários outros. Atualmente, recentemente, os cristãos têm usado uma outra estratégia. Desde o último século, né, eles têm utilizado o conceito de cosmovisão. O conceito de cosmovisão tem sido utilizado exatamente para isso. E muitos cristãos têm articulado o ensino central da fé cristã narrativamente em termos de uma história de 3 ou 4 grandes cenas, né? Eu mencionei 2 aqui já, criação e queda, mas a gente tem também redenção e consumação. Então, Daniel mencionou aqui agora há pouco essa necessidade do contato com a Escritura. E às vezes as pessoas talvez pensem, né, mas é tão difícil compreender a Escritura, a mensagem da Escritura. E a Escritura tem uma mensagem central, e porque o cristianismo é a religião do livro, esta mensagem central é a mensagem da tradição cristã, que é a mensagem sobre como Deus traz à existência uma realidade, de como nós, seres humanos, por causa da nossa rebeldia contra Deus, corrompemos a realidade que Ele criou, e como Ele está na pessoa de Jesus Cristo, restaurando esta realidade que Ele criou e que a gente estragou, e como isso tem cumprimento efetivo, certo, seguro, por causa da promessa dele. Então, é claro, quando nós lemos a Bíblia e entendemos a mensagem cristã, há muitas nuances complexas quando a gente desce aos pormenores. Mas no que diz respeito à mensagem central, a mensagem da Bíblia é muito simples. Muito simples. Deus criou a realidade. Esta realidade foi estragada pela nossa rebeldia contra Ele. Ele está restaurando esta realidade na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que é o centro da redenção. O grande desafio cristão é entender e aplicar como essa narrativa determina a minha visão de tudo. Esse é o grande desafio nosso, de um cristão. Se alguém se diz um cristão, as grandes pedras nas quais ele diz acreditar são essas. E aí a pergunta é agora, como é que eu faço para interpretar todos os fatos da vida, todos os acontecimentos da realidade à luz dessa grande história? Então, o cristianismo além de outras coisas, tem dito os estudiosos mais recentes, uma visão de mundo. Uma visão de mundo. Uma maneira de enxergar a realidade. E ele tem muitas visões concorrentes, né? Várias delas você já mencionou aqui, né? São esses ismos, né? O marxismo, o liberalismo, o positivismo, o feminismo, são todas essas coisas, visões de mundo concorrentes. Ao cristianismo. E o cristianismo não pode ser cooptado por nenhuma dessas alternativas, sobre o risco de perder a sua essência. Né? Amém, amém. Olha, papo ótimo, excelente. Eu queria até, para os nossos participantes aqui, as pessoas que estão assistindo nosso programa, recomendar, porque nós já temos um programa gravado e já está nas nossas mídias, né? Sobre cosmovisão, né, com o próprio reverendo Felipe, e ainda quem estava apresentando e fazendo o programa aqui com você, o reverendo Ronaldo Vasconcelos, né, nosso amigo querido Ronaldo, né? Então, nós agradecemos, porque chegamos até aqui, mas ainda recomendamos, continue assistindo os nossos programas. Muito obrigado, Daniel, pela sua participação aqui conosco. Novamente, Felipe, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo tempo mesmo. juntos. Valeu, Daniel. Muito bom. Olha, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco durante esse programa, pela sua presença aqui. E convidar você a participar mais. Participe conosco dos nossos encontros. Todas as semanas, em áudio, nos mais diversos aplicativos de streaming, de áudio, né? Os mais famosos que nós temos aí, os principais canais de streaming da internet. E para você ver esse programa completo, né, na íntegra, por vídeo, baixe o nosso aplicativo, o Teomídia.
né, esse aplicativo você tem este programa e vários outros conteúdos, né, como vídeos, palestras, pregações, que são para a sua edificação espiritual, falando sempre sobre teologia, fé e vida para a glória do nosso Deus. Que Deus possa abençoar a todos vocês que estão aqui conosco. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença.